A Bíblia, como um livro sagrado para milhões de pessoas em todo o mundo, é frequentemente consultada para orientação em questões de moralidade e comportamento. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia não faz menção direta à masturbação. Apesar disso, existem passagens que falam sobre sexualidade e pureza, as quais algumas pessoas associam indiretamente a esse tema. Ao longo dos séculos, estudiosos e religiosos têm interpretado essas passagens de maneiras variadas, gerando diferentes perspectivas sobre a masturbação dentro das tradições religiosas. Algumas correntes religiosas consideram a masturbação como um ato pecaminoso, enquanto outras adotam uma abordagem mais tolerante ou menos restritiva. Uma das passagens frequentemente mencionadas é a que trata da luxúria e do adultério, onde se diz que aquele que olha para outra pessoa com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Dessa forma, alguns argumentam que a masturbação, ao envolver pensamentos e desejos sexuais, poderia se enquadrar nessa categoria. Outra passagem destacada é a que exorta os fiéis a fugirem da imoralidade sexual, considerando a masturbação como uma forma de impureza. A Bíblia também enfatiza a importância de viver uma vida santa e de glorificar a Deus em todas as áreas da existência, incluindo a sexualidade. Isso leva algumas pessoas a verem a masturbação como contrária aos princípios de santidade e pureza defendidos nas Escrituras. Contudo, é crucial reconhecer que diferentes correntes teológicas interpretam essas passagens de formas distintas. Algumas delas defendem que essas passagens não se referem explicitamente à masturbação, mas sim a comportamentos sexuais mais amplos, como adultério e prostituição. Essas interpretações mais amplas têm levado alguns a adotarem uma perspectiva mais tolerante em relação à masturbação, desde que seja praticada de forma privada e não leve a comportamentos prejudiciais. É importante ressaltar que, independentemente das interpretações das passagens bíblicas, o tratamento de questões relacionadas à sexualidade requer uma abordagem compassiva e empática. A sexualidade é uma parte inerente da natureza humana, e as questões em torno dela devem ser tratadas com sensibilidade e respeito. Independentemente da posição adotada sobre a masturbação, a Bíblia também enfatiza o perdão, a graça divina e a busca pela santidade, mesmo que os indivíduos se percebam falhos ou em conflito com suas crenças religiosas em relação a esse assunto. A Bíblia encoraja as pessoas a buscarem a sabedoria e a orientação de Deus para moldar suas vidas e comportamentos de acordo com seus princípios. No final das contas, a compreensão da masturbação dentro da perspectiva bíblica é uma questão pessoal e de fé. O diálogo aberto com líderes religiosos, estudo cuidadoso das Escrituras e reflexão individual são importantes para qualquer pessoa que busque entender como conciliar sua sexualidade com sua fé e valores espirituais. Cada indivíduo deve discernir suas convicções pessoais com honestidade e respeitar a diversidade de crenças e perspectivas que existem dentro da comunidade religiosa. A questão da masturbação é um tema controverso e não existe uma resposta única ou explícita na Bíblia sobre esse assunto específico, pois o termo em si não é mencionado nas Escrituras. No entanto, alguns versículos e princípios bíblicos são frequentemente interpretados para abordar a sexualidade humana em geral, e alguns argumentam que esses princípios se aplicam à masturbação. Os principais versículos que as pessoas costumam citar em relação à sexualidade são Gálatas 5,19, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. 1 Tessalonicenses 4:3-5, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
Esses versículos falam contra a imoralidade sexual e incentivam a santidade e a pureza sexual. Alguns argumentam que a masturbação pode ser considerada como lascívia ou um comportamento sexual impuro, enquanto outros interpretam esses versículos de maneira mais ampla, focando na importância de viver uma vida sexual dentro dos princípios bíblicos em um contexto mais amplo. No entanto, é essencial notar que as interpretações podem variar de acordo com a perspectiva teológica e cultural de diferentes grupos religiosos e indivíduos. Alguns cristãos e denominações podem ser mais rígidos em relação à masturbação, enquanto outros podem ter uma visão mais tolerante, enfatizando o perdão e a graça divina. Para compreender melhor a posição específica de sua fé ou igreja em relação à masturbação, é aconselhável consultar líderes religiosos, teólogos ou fontes de ensinamentos da sua tradição religiosa. O diálogo aberto e honesto com pessoas de confiança pode fornecer orientações mais específicas e relevantes para a sua crença religiosa. Embora a Bíblia não aborde explicitamente a masturbação, alguns estudiosos e religiosos associam passagens bíblicas a esse tema de forma indireta ou ampla, dependendo da interpretação. Algumas passagens que são ocasionalmente citadas ou relacionadas à sexualidade humana em geral incluem Mateus 5:27-30, ouvistes que foi dito, e não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa passagem, embora trate principalmente da luxúria e do adultério, é usada por algumas pessoas para enfatizar a importância de controlar os desejos sexuais e evitar comportamentos impuros, incluindo a masturbação. 1 Coríntios 6:18-20 Fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa passagem enfatiza a santidade do corpo como um templo do Espírito Santo e insta os cristãos a se afastarem da imoralidade sexual. Alguns interpretam isso como uma exortação para evitar a masturbação, considerando-a como uma forma de imoralidade sexual. Efésios 5:3 Mas a prostituição e toda espécie de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essa passagem geralmente é citada para enfatizar a importância da pureza sexual entre os cristãos. Alguns argumentam que a masturbação se enquadra na categoria de impureza, conforme interpretado pelos princípios bíblicos. Lembre-se de que a interpretação das Escrituras pode variar entre diferentes grupos religiosos e teólogos. A discussão sobre a masturbação à luz da Bíblia pode ser complexa e sensível, e é fundamental buscar orientação dentro de sua tradição religiosa específica, caso tenha dúvidas ou inquietações sobre esse assunto. Hoje, gostaria de abordar um assunto que muitas vezes é visto como tabu, mas que é parte fundamental da nossa natureza humana, da sexualidade. A Bíblia, um livro sagrado que guia a vida de muitos de nós, pode não mencionar diretamente a masturbação, mas oferece princípios valiosos sobre a forma como devemos viver nossas vidas com integridade e santidade. A sexualidade é um presente precioso dado a nós por Deus. Ela nos conecta ao mais profundo da nossa humanidade, nos permite amar e expressar afeto, e nos presenteia com a capacidade de gerar vida.
No entanto, também é uma área da vida que pode ser mal compreendida e mal interpretada. A Bíblia nos convida a viver vidas de pureza e santidade, e isso se aplica a todas as áreas de nossa existência, inclusive a sexualidade. A ênfase não está apenas nas ações físicas, mas também nos pensamentos e desejos do coração. A passagem que fala sobre a luxúria e o adultério nos lembra que é importante manter nossos corações e mentes puros e livres de pensamentos impuros, pois eles podem nos levar a comportamentos prejudiciais e à quebra dos laços sagrados que temos com nossos parceiros e com Deus. Nesse contexto, algumas pessoas têm levantado questões sobre a masturbação. E é aqui que devemos nos lembrar de que a busca pela santidade não é sobre condenação ou julgamento, mas sim sobre uma jornada de crescimento espiritual e autoconhecimento. Em nossas vidas, podemos encontrar lutas e conflitos, e a sexualidade não é exceção. Porém, a mensagem mais poderosa da Bíblia é a da graça e do perdão divinos. Devemos ser compassivos conosco mesmos e com os outros, reconhecendo que somos seres humanos imperfeitos. Deus nos chama a buscar a sabedoria, a entender nossas próprias motivações e a encontrar maneiras de viver nossas vidas em conformidade com seus princípios. O perdão está sempre ao nosso alcance, e Deus está disposto a nos guiar em nosso caminho rumo à santidade. A luta pela pureza não é uma batalha que travamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo do caminho, oferecendo-nos sua graça, seu amor incondicional e sua misericórdia. Ele não nos abandona quando falhamos, mas nos levanta e nos ajuda a seguir adiante. Queridos amigos, a mensagem que quero deixar com vocês hoje é de esperança e encorajamento. Não importa quais sejam as suas lutas ou as suas dúvidas em relação à sexualidade, lembrem-se de que Deus está presente em suas vidas, disposto a ajudá-los a encontrar o caminho da pureza e da santidade. Sejam gentis consigo mesmos, pratiquem autocompaixão e busquem orientação e sabedoria divina. Que possamos todos nos apoiar mutuamente em nossa jornada espiritual, lembrando-nos de que somos amados incondicionalmente por Deus, e que sua graça está sempre ao nosso alcance. Juntos, podemos enfrentar nossas lutas, crescer em sabedoria e nos tornar a melhor versão de nós mesmos.